Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Como vocês já devem ter visto, isto vai ser um vídeo reação ao audiobook narrado pela Corina do Meu Reino da Noite, do livro Dino Erótica. Isto começou assim, eu já conheci a Corina há algum tempo, desde o seu blog O Meu Reino da Noite, foi por lá que nós começámos a falar uma com a outra. Depois trabalhámos juntas na plataforma Vídeo, não sei se vocês conheceram, foi uma plataforma tipo de uma revista online que nós tivemos. Eu fazia as listas inspiracionais, as listas de inspiração, e a Corina falava num tom cómico do humor negro sobre a sua experiência de maternidade e falava de outras coisas também. Podemos considerar que somos amigas, somos conterrâneas, porque ela é de Vila Real e eu sou de Mirandela. Ela é uma pessoa muito genuína, como vocês a veem, dá-me imensa essa sensação que a Corina é Corina. E reparem que eu não estou a dizer Corina. Por isso, eu disse a ela que queria ouvir o audiobook e eu disse, olha, desta vez eu vou-te pedir, e ela amavelmente enviou-me o audiobook. Isto será o meu vídeo reação e enquanto eu vou estar a ouvir a história, só vou ouvir 10 minutos do audiobook, porque o audiobook tem 46 minutos. Se vocês quiserem ouvir Dino Erótica, vão ter que pedir à Corina, ela irá-vos mandar com certeza de bom agrado. E vamos lá ver, isto é em inglês, eu passei o dia todo a falar francês, por isso vamos cá ver o que vai sair daqui. Mas eu vou tentar, a partir de agora, não fazer cortes, só se gargalhar muito alto ou se disser uma asneira ou coisa assim. Mas vamos a isto, vamos ouvir a história narrada por Corina Dino Erótica. Bem-vindos ao audiobook, a leitura do audiobook de Dino Erótica, feito por O Meu Reino da Noite. Não estou a fazer isto para ganhar dinheiro, é literalmente uma piada. Portanto, aqui vai a leitura do livro Dionadas Dino Valley, Book 1, Pumped by a Pterodactyl by Verity Vixen. Espera aí, isto é um dinossauro. Expliquem-me se estou enganada. Isto é um dinossauro. Isto é essa história do... Isto é sexo entre dinossauros. Ok, vamos ouvir. Antes de ouvir, a Corina nunca ia imaginar a menina a narrar vídeos, a narrar livros, ainda por cima eróticos. Olha, se a menina narrar 50 sombras, eu dou uma oportunidade ao livro. Dou. Continuando. Welcome to my fantasies. Hello, gorgeous reader. I'm Verity Vixen, erotic author and co-founder of Spicy eBooks. You'll find me wherever hot sex can be had. Sometimes that's in the mundane world, but more often than not, I'm deep in a fantasy world of my own creation. An exotic, erotic location or a distant or perhaps ancient universe. Como é que ela se lembra disto? Eu não faço mais pálida ideia. Espera aí, não só a Corina narra isto, como ainda dá as suas opiniões pelo meio, mas em português. Genius. For your enjoyment, to immerse you in a sexual world of hard loving that will leave you panting for more. I want you to arouse your mind as well as your body with well-crafted stories, sexy heroes, and lots of steamy sex. Bora lá! If you would like alerts, discount codes, and freebies, and a free ebook featuring one of my stories, please visit the link to sign up to my newsletter at the end of this book. And please stop by and say hi. I would love to know what you think of my work. Oh, eu adorava dizer-te. Ui, se a Corina diz estas coisas é porque vem daí coisa boa. On verra. Any stories you would just love to read? Thanks for reading, Verity Vixen. Chapter 1, The Flight Attendant. Harder, urged Diona, gripping the male flight attendant's bare muscular buttocks and arching her hips even further upwards.
He complied, driving his lovely cock deeper in sharp thrusts. It felt good, sending tingling sensations through her pending orgasm slowly rising. She let out a groan. Beneath her, the plane's leather seat shifting against her turbulence, bumping and gyrating, sending the attendant's member even deeper inside. She Quem diria que turbulência iria ajudar a... looked up at him, his brows drawn, down in concentration. He had a pretty face, tanned, handsome, and young. She was glad she was the only passenger aboard the luxury six-seater private jet. She was glad of the flirtation and the offer of casual fuck. She needed it to take her mind off where she was going. "You are beautiful," the flight attendant purred in his South American accent. Diona shifted her hips again, slamming her legs even wider. She was sprawled back in the oversized seat, her legs almost over her head as she angled for the right spot to make her come. Fucking on a plane isn't easy, even a state-of-the-art private jet. Even when you're a champion rock climber as limber as they come. She felt him start to thicken within her, the concentration on his face turning to pleasure, his breath coming in pants. She was almost there, perhaps 30 seconds away, whereas he was probably no more than 10. "Don't you dare," she warned. "I'm nearly there. Passengers, please fasten your seatbelts. Flight crew, take your places. We are coming in for landing," came a voice over the speakers. "I'm coming in for landing too," said Diona. She took her digits to her shaved pussy, rubbing her clit in delicious circles with the tips of her fingers as the flight attendant bit his lip, trying to be a gentleman and make sure she was pleased first. Amigo. Ainda dizem que os cavaleiros já não existem. She squeezed his rock-hard buttock in the other hand and clenched her thighs. The orgasm struck her like a thunderbolt, a wave or splash of pleasure tearing through her body. She arched back her head and bucked her hips against the flight attendant's member. She could feel the shot of his cum within her, caught safely in the condom. Good. Sex aspect. Beneath her, the plane shuddered, and there was a thump as they met the landing strip. She had hardly finished orgasming as the flight attendant withdrew his now flaccid cock, slid off the condom, and slipped himself back into his pants with an ease that looked suspiciously well practiced. "Done this before, have you?" Diona joked. The flight attendant smoothed back his hair and had the decencies to blush a little. "You might want to make yourself decent. The doors to the cockpit are about to open." "The doors to the cockpit are already open," laughed Diona. Glancing down, her dress was pushed up around her waist, her underwear was nowhere to be seen, and she could feel the knotted mess of her hair. The jump and bump of the plane told her they were taxiing. Surely she had a few minutes yet. The plane came to an abrupt stop. She scrambled to put her dress back down to a modest level and had just achieved it when the door separating the cockpit from the passenger section opened. Oh dear. The pilot, a handsome American with a military crew cut, gave her a smile. "We're about to disembark the aircraft, ma'am. Please take care of not to leave any of your personal belongings behind." He raised an eyebrow and glanced meaningfully at the pair of red lace panties lying in the middle of the aisle. The flight attendant had taken his position at the door, and after a few moments it swung open. A gust of cold, thin air swirled its way around the cabin. The flight attendant hurried over to Diona, picking up the panties as he came. "Keep him," said Diona, rising from her seat, "as a souvenir. I'm sure you've got others, by the way." She glanced down to his name tag, Gabriel. Ela, vou-vos contar, e dá com cada resposta. Olha, toma lá, fica lá com uma lembrancinha. Como todas as outras. Imbas, bem metida. "Nice,
but keep working on your technique. When a girl's gotta switch to manual, you need more practice. Viste? Ficou a ver-se. Quando uma menina tem que ir lá manualmente é porque não estás a fazer bem a coisa, como a Corina disse. Ignoring his drumstruck expression. Ele não é o único. Diana strode to the doorway and what she saw took her breath away. From the top of the stairs, all she could see in the every direction were huge mountains topped with snow, endless peaks of white and grey. The airport, such as it was, one small dilapidated shack and a thin stretch of tarmac, was deserted. The runway itself clung to the side of a steep precipice, so short Diana wondered how the hell they even managed to land without smashing into the rocks. There would be barely enough room to turn the plane around. The thin air caught in her lungs as her body worked hard to find enough oxygen to breathe. Diana didn't mind. She was used to work at high altitude. Her job relied on it. And in some ways it made her feel at home. Diana guessed they were somewhere in the Andes, and judging by the travel time, thought they might be in Bolivia or perhaps northern Chile. Taking another long, deep gulp of air, Diana climbed down the staircase and onto the little patch of bitumen, hoping to find out why the hell she'd been invited to come here. Só para dar aqui uma nota, bitumen, acho que é assim que se pronuncia, é black viscous mixture of hydrocarbons obtained naturally. É basicamente para dizer alcatrão. Chapter 2. Eu vou parar aqui porque já tem 9 minutos e não faz muito sentido estar a ouvir o capítulo 9 e depois não ouvir até ao fim, não é? Porque o vídeo não seja muito grande. Não é coisa que eu ouça logo, mas vale a pena porque a Corina diz as coisas certas no momento certo e aqueles risos que ela tem ali, tipo, faz uma pessoa querer ouvir mais. Eu tenho certeza que eu vou estar a ouvir isto. Vou estar a ouvir o resto, não é? Não estava à espera disto, confesso. A Corina tem jeito. Rapariga, tu tens mesmo jeito para narrar estas coisas e, eu, como disse ao início, tu se narrasses as 50 sombras ou outro tipo de livro, eu iria ouvir de certeza, mas tinha que ser narrado por ti. Por favor, contratem-na para narrar estas coisas e com os seus comentários spicy também, porque gostei. Esta Diana não tem dente na língua, dizia que eu ouço, amigo. Que é isto? Estou-me a vir e tu... Não, tem lá calma contigo. Tem piada. Estou a tentar aqui ter uma cara muito séria, mas isto tem piada e eu tenho certeza que vou estar a ouvir o resto. Como disse, eu não estava de toda à espera disto. Eu prometi o vídeo à Corina e vou continuar a ouvir as Spicy Stories e vamos lá ver. Mas eu fiquei um bocado na dúvida. Isto é... Espera aí, tu ao início falaste de dinossauros. Isto é para nós pensarmos que é dinossauros? Sexo entre dinossauros. Se calhar eu estou a fazer aqui uma baralhação de primeira, mas... Meu, se isto é dinossauros, isto é... Não só é ridículo, como é de uma criatividade do caraças. É assim, eu acabei de ouvir isto. E realmente... pensava que estava a ter um mau inglês, mas não. Aquilo é pessoas a bombar com dinossauros. E eu ponho-me a pensar... What the hell? Eu não sou muito de ler eróticos e eu acabei de ouvir isto e fui logo fazer a minha pequena investigação. Eu estava a ouvir o audiobook e estava a imaginar essas coisas e eu pensava para comigo, um dinossauro, uma pessoa, o que é isto? E realmente a Corina foi descobrir uma cena e narrou uma história que eu estou parva. A nossa mente é extraordinária. Quem é que vai imaginar? Ok, tudo bem, temos o erotismo normal, o masoquismo e tudo mais, sadomasoquismo e essas coisas. Agora, dinossauros com pessoas, eu sabia que isto ia me deixar abismada. Sabia, e a Corina sabia que ela sabe que eu não leio este tipo de coisas, que eu não sigo este tipo de coisas. Há um mundo que eu desconhecia por completo. Dinossauros e pessoas, epá, é assim, não sei o que vos dizer mais. Epá, isto é muito bom. É estúpido, é, mas é muito, muito bom, porque vocês começam a imaginar na vossa cabeça as
posições e coisas afins e começas a pensar no quanto marada é esta autora. E quem diz esta diz outras, porque ao que parece há aí uma Constantinopla de cenas eróticas que eu desconhecia. Mas obrigada, Corina, por me teres feito, obrigado, a ouvir isto. Ainda por cima narrado por ti. Eu estou tipo... sem palavras. Se querem ouvir o audiobook narrado pela Corina da história de Dino Erótica, faz favor de pedir, digam aqui nos comentários. A Corina tem todo o prazer de estudar este audiobook. Gostei. Acho que pudeste ver pelas minhas reações. Desculpem ter falado pelo meio, mas o que ouçam, peçam. E eu não tenho mais nada a dizer. Espero-vos num próximo vídeo e tchau!